A lágrima da menina caiu na tigela de remédio e o homem que estava paralisado bebeu a mistura e conseguiu se levantar milagrosamente. E o adulto presente ficou maravilhado com a cura do filho que pôde ficar de pé. Mas essa menina sortuda era tratada como um sinal de azar pela família do tio e a deixavam sem comida. E a forçavam a realizar trabalho mais difícil e mal sabiam que a criança era uma portadora de bênçãos e que a boa fortuna alcançava quem a tratasse com afeto. E um dia, quando a tia estava prestes a agredi-la, o professor chegou e presenciou a agressão, pois ele tinha ido verificar por que a menina faltava à escola e descobriu que o pai dela estava ausente e que a família do tio não lhe dava o menor cuidado. E apesar da pouca idade, as mãos da menina já estavam cobertas de bolhas devido ao esforço. E a tia jogou as roupas dela na frente do professor, indicando que a menina dormiria no canil. E o professor, indignado, decidiu acolhê-la para criá-la como se fosse sua neta. E não imaginava que essa atitude traria bênçãos à sua família, que também vivia momentos de dificuldade. E a casa era antiga e estava deteriorada. E o filho estava acamado há anos. E o próprio professor havia sido suspenso do trabalho na escola. E toda a pressão estava sobre a nora, que com a chegada de mais uma pessoa para alimentar expressou sua frustração. Mas apesar de suas queixas, ela era uma mulher de bom coração. E sabendo que a menina não comia direito, ela guardou um pouco do escasso arroz para que a menina pudesse se recuperar. E sentindo o calor do acolhimento, a menina soube da dor nas pernas do homem em dias de chuva, e expressou o desejo de que não chovesse para que o tio não sentisse dor. E após esse desejo, o tempo se abriu, e a dor do homem cessou. E mais tarde o casal se preocupou em como conseguir dinheiro para o mês seguinte, e a mulher planejou coletar e vender ervas nas montanhas. E o professor pensou em procurar algum trabalho braçal. Mas a menina o impediu, afirmando que ele era um professor dedicado, e que a escola devia ter cometido um erro ao afastá-lo. E após essa declaração, o diretor chegou confirmando o engano. E naquele mesmo dia, o professor foi reintegrado ao seu posto, recebendo um aumento salarial. E quando a mulher e a menina foram colher ervas nas montanhas, encontraram um cogumelo do tipo raro e valioso. E a mulher ficou impressionada com a sorte da menina. E depois que o homem acamado bebeu o remédio preparado pela menina, ele recuperou a capacidade de andar. E toda a família compreendeu que desde que a menina chegara à boa sorte, os acompanhava e o homem a abraçou como se fosse sua própria filha. Mas contudo, a família do tio não aceitava perder a menina, e queriam tirá-la de lá, e a família do professor recusou-se a entregá-la. E o tio exigia um pagamento de R$ 1.000 para permitir que a menina ficasse, e a mulher, querendo proteger a criança de mais sofrimento, entregou todo o dinheiro que possuíam. E pouco tempo após o ocorrido, uma pessoa trouxe uma grande quantia, R$ 50.000 destinada à menina, e o pai da menina havia se ferido em um ato de bravura para salvar essa pessoa, que não apenas ofereceu a compensação financeira, mas também demonstrou o desejo de criar a menina como filha, e ao saber do dinheiro, o tio considerou que R$ 1.000 não era suficiente, e seu filho sugeriu uma nova manobra. E a família foi até a casa do professor, exigindo a devolução da menina. E o professor, percebendo a ganância, recusou-se. E a família do tio tentou tomar a menina à força. E o homem que havia trazido o dinheiro informou a situação ao CEO da empresa. E esse CEO estava a caminho da casa da menina, determinado a intervir em sua defesa.